Olá amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui de novo, dando continuidade à nossa matéria Direito Penal, parte especial. Estamos falando dos crimes contra a dignidade sexual, de forma mais específica, crimes contra a liberdade sexual. E agora a gente entra em um tipo penal que seguidamente cai em prova. Na minha opinião, é um picolé de chuchu, não serve para nada, mas ele cai em prova, então a gente tem que cuidar e dar atenção a ele. Não é esse aqui, esse já foi. Estamos falando do crime de aqui está. É o crime de assédio sexual. Vamos falar sobre esse tipo. Pode parecer pouquinho, pode parecer bobagem, mas tem muito detalhezinho importante para falar. Primeiro, vamos tratar, meus amigos, aqui, número 1, do dispositivo legal, certo? Vamos começar com ele, com o dispositivo legal. Bom, nós localizamos o estupro, o assédio sexual no artigo 216-A do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha nele, vamos ver o que ele diz. Aqui está o assédio sexual. Olhem lá. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência, inerentes ao exercício do cargo, emprego, cargo ou função. Pena, detenção de 1 a 2 anos. Aí vem um parágrafo único, vetado, vem um parágrafo segundo, solto, né? Em que diz: a pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Aí está. Fizemos a leitura do artigo. Eu sugiro que agora os senhores tenham a legislação em mãos, porque enquanto isso, pessoal, enquanto os senhores têm a legislação em mãos, eu vou falando sobre o que está aqui no quadro. Vamos introduzir o tema. Então botamos aqui número 2. Onde será que está meu apagador? Está aqui. Introdução. Pessoal, entendam uma coisa, o assédio sexual, ele é um crime relativamente novo no Brasil. Ele é crime desde 2001. A Lei 10.224 de 2001 trouxe a infração. Lei 10.224
Vamos dar uma olhadinha nela? Aqui está. Podem ver que aqui no seu prólogo, né, no seu preâmbulo, ela já deixa bem claro, altera o Decreto-Lei 2848 de 7 de dezembro de 40, ou seja, altera o Código Penal para dispor sobre o crime de assédio sexual e dar outras providências. Significa que antes de 2001 não existia assédio sexual, foi existir depois. E aí vem aqui, o artigo 1º passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 216-A. E aí veio ele, ó. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência, inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena detenção de 1 a 2 anos. Acabou. Tá aqui. Pessoal, isso é um problema. Por quê? Porque a gente tem que se perguntar o seguinte. A gente tem que se fazer a seguinte pergunta. Por que motivo, a partir de 2001, o assédio sexual se tornou crime? Como é que funcionava antes de 2001? E aí está o grande segredo, pessoal. Aí está o grande segredo. Antes de 2001, o fato continuava sendo, sempre foi reprovável, sempre foi repugnante, sempre foi combatido, só que era combatido pelos outros ramos do direito. Então, por exemplo, uma moça que sofria assédio sexual, por exemplo, ela entrava com uma ação civil contra o responsável. E ali ela buscava seus danos morais. Direito penal não intervia. Nem nunca precisou intervir. A esfera trabalhista interferia. Se o sujeito assediasse uma funcionária, ele poderia sofrer a demissão por justa causa. E ainda nós tínhamos a punição na esfera administrativa, onde o assediador sofria um PAD e as consequências podiam inclusive ser a demissão a bem de serviço público, suspensão, advertência, enfim. Não era preciso o direito penal adentrar no assunto. Aliás, o maior erro que poderia existir foi a entrada em vigor da Lei 10.224. Porque se os outros ramos do direito resolvem o problema, o direito penal não precisa adentrar e resolver. Não tem sentido o direito penal adentrar e resolver. Então ele tem que ficar de fora. A gente chama isso de princípio da fragmentariedade do direito penal. Ele é a última ratio, ele é o último meio. Ele só deve interferir quando os outros ramos do direito não conseguem resolver. Então é por isso que existe no Brasil pouquíssimas ações penais de assédio sexual. E menos ainda condenações. Vejam que genial, menos processos,
menos acusações, menos ações penais e condenações menos ainda. Então, eu não estou dizendo que não merece uma rígida punição, merece, mas fora da órbita penal. Até porque, pessoal, isso incentiva aquilo que nós chamamos de vitimização, né? Vitimização. O artigo 216-A, ele reforça o arsenal desses indivíduos que usam da máquina pública, muitas vezes visando vingança ou fazer justiça. Um autor chamado Guilherme de Souza Nutti diz a coisa mais clara do mundo. Se para condenar alguém por estupro já é difícil, porque depende da palavra da vítima, dando grande relevo para ela, vocês imaginem, pessoal, o assédio sexual. E uma acusação criminal de assédio sexual, ela pode destruir a vida de uma pessoa. Vocês imaginem uma pessoa que foi demitida injustamente e ela quer prejudicar o patrão. Ela registra uma ocorrência de assédio sexual. Esse patrão vai sofrer a ação penal do assédio. Ah, professor, tudo bem, mas quando ficar provado que não houve assédio, a pessoa mentirosa vai responder por denunciação caluniosa. Claro, eu concordo, do pleno acordo, concordo com vocês. Ela vai responder por denunciação caluniosa. Mas como é que fica a vida daquele sujeito que foi acusado? Já ficou de ponta cabeça. Vamos supor que ele é processado por assédio sexual e no final ele é absolvido, mas absolvido por falta de provas. O juiz, na dúvida, aplicou o indúbio pro réu. Fica a dúvida no ar se ele é assediador ou não é. Então a vida daquela pessoa automaticamente já está destruída. A vida daquela pessoa já se esvaiu. E tudo por quê, amigos? Porque decidiram criminalizar o assédio sexual. Ele estava muito bem colocado lá na esfera trabalhista, na responsabilidade civil, na responsabilidade administrativa. Certo? Muito bem. Número 3 e número 4. Objetividade jurídica e objeto material. Bom, a objetividade jurídica, pessoal, fica muito claro qual é, né? Estamos falando aqui falando da liberdade sexual. Certo? Dá uma refrescada aqui na sala.
Objetividade é a liberdade sexual, no sentido da pessoa ter liberdade de praticar o seu trabalho sem nenhuma investida sexual que gere constrangimento. Objeto material. Ou mulher. Veja, aqui, meus amigos, então, é independente de gênero, certo? E independente de preferência sexual. Independente de preferência sexual. Está aqui. Certo? Número 5, já entrando mais no assédio sexual. Núcleo do tipo. Bom, o núcleo do tipo, amigos, está lá no caput 216A, é constranger. Professor, é o mesmo verbo do estupro. É o mesmo verbo do estupro, mas tem uma diferença. É um constranger aqui está. É um constranger sem violência ou grave ameaça. Porque se for constranger usando violência ou grave ameaça à pessoa, nós vamos ter o crime de estupro. E se a vítima, por acaso, fosse menor de 14 anos, nós teríamos aqui a figura do estupro de vulnerável. Aí alguém perguntaria, mas como seria esse constrangimento? De que maneira esse constrangimento se dá? Bom, não existe um conceito definido num âmbito geral, mas nós temos a origem da Organização Internacional do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho fala sobre isso. Então eu vou ditar para vocês o conceito. E eu gostaria que os senhores anotassem, por gentileza. Coloquem assim, ó. Para a caracterização do assédio sexual, é necessário que ocorram 2 pontos. É necessário que ocorram 2 pontos. Atos, vírgula,
insinuações, atos, insinuações, contatos físicos forçados, atos, insinuações, contatos físicos forçados, vírgula, convites impertinentes. Contatos físicos impertinentes. Convites impertinentes, né? Contatos físicos forçados, convites impertinentes, desde que apresentem uma das características a seguir. Desde que apresentem uma das características a seguir. Letra A. Letra A. Ser uma condição clara para manter o emprego. Ser uma condição clara para manter o emprego. B. Influir nas condições de carreira do assediado. Influir nas condições de carreira do assediado. Ou C, prejudicando o rendimento profissional. Certo? Enfim, pessoal, esse constranger é mais no sentido de intimidar, coagir, não usando violência ou grave ameaça, porque como eu disse para vocês, usando violência ou grave ameaça, nós vamos correr sério risco de cair no estupro. Então é mais numa intimidação. Eu posso inclusive dizer que isso caracteriza uma chantagem, certo? Pode entrar aqui como uma chantagem. Logo, essa intimidação ela tem que ser séria. Em prova já caiu. Eu gostaria que os senhores não caíssem nessa armadilha. Flertes, gracejos são autorizados.
Flertes e gracejos não caracterizam assédio sexual. Certo? Vamos tomar cuidado em relação a isso. Se tu não sair comigo, tu vai ficar para sempre preso em meu coração. Isso não é assédio sexual. Ok? Cuidem isso. Outra coisa, já foi caído em prova sobre a questão da resposta: irrelevante. Irrelevante, amigos. Se o mal prometido da ação é justo, certo? É justo, como por exemplo, saia comigo, caso contrário, eu vou promover o fulano de tal que é mais qualificado. Isso é uma intimidação. Isso vai caracterizar, prezados, o assédio sexual. Certo? Vai caracterizar o assédio. E se porventura ainda o mal prometido tiver uma intimidação injusta, sai comigo, senão eu te demito por isso, isso e isso, sendo que a pessoa não praticou essas condutas. Também caracteriza o assédio sexual. Diferente, a grande diferença, quando o mal, a intimidação é injusta, provavelmente na dosimetria da pena, mas não importa a não importa a máxima. Certinho, pessoal? Então, cuidem isso também, cuidem essa importância. Uma frase importante que eu vou pôr aqui no quadro. Eu vou botar em azul. Porque é o mais importante do crime de assédio sexual que eu estou botando agora aqui. É requisito indispensável a relação de hierarquia, certo? Ou seja, percebam no artigo 216-A que existem essas duas situações. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se
o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Tá, mas aí vem a grande questão. Qual é a diferença dos dois? Qual é a diferença de superior hierárquico e ascendente? Superior hierárquico, meus amigos, superior hierárquico se dá no setor público. Superior hierárquico se dá no setor público. Ascendente no setor privado. Dessa maneira, vocês precisam entender uma coisa. Só comete assédio sexual essas pessoas aqui. Vocês nunca vão enxergar, importante isso, os senhores nunca irão enxergar, meus amigos, em prova, ou num caso concreto, assédio sexual de subordinado para superior hierárquico, ou de descendente para ascendente. Não. E por que motivo? Porque o assédio sexual se dá quando o indivíduo se prevalece dos poderes que tem em relação ao outro. Então, quem tem poder aqui é o superior em relação ao subordinado. E quem tem poder aqui é o ascendente em relação ao descendente. Então, não há, amigos, cuidado. De baixo para cima, de subordinado para superior, de descendente para ascendente. E também não há assédio sexual em pessoas da mesma hierarquia ou de mesma ascendência ou descendência. É sempre de baixo para cima. Não, é sempre de cima para baixo. Certo? Outro cuidado que eu gostaria que os senhores tomassem cuidado, que é o seguinte: se for, amigos, uma chantagem ou algo assim que não tenha nada a ver com o trabalho, que for fora do ambiente de trabalho, também não há crime. Também não haverá infração penal. Certo? A infração penal, nesses casos, também irá desaparecer. Certo? Vamos cuidar isso, então, a importância que tem esse dispositivo. Vamos apagar. Sujeito ativo. Quem é que pode cometer esse crime? Agora já ficou fácil, né, pessoal? Ficou bem tranquilo agora para que a gente consiga entender esse dispositivo, essa regra. Sujeito ativo. Qualquer pessoa. Se trata de crime. Eu botei certo aqui, pessoal? Não.
Coloquei errado. Superior hierárquico ou ascendente. Isso mostra que nós estamos diante de um crime comum? Não. Estamos diante de um crime próprio, ou seja, demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. Precisa ser superior hierárquico no serviço público ou ascendente no setor privado. Certo? Está aqui. Crime próprio. Sujeito passivo do assédio sexual. Qualquer pessoa, desde que maiores de 15 anos. Ou vamos melhor, né? Maiores de 15 anos. Por quê, pessoal? Pelo seguinte, primeiro, não interessa o sexo, não interessa a opção sexual, isso tudo é irrelevante, tá? Mas já tem que ser uma pessoa apta para o trabalho, necessariamente. E nem todo mundo é próprio já para o trabalho. Existem as questões do menor aprendiz. Se não for atividade perigosa ou insalubre, 16, 17 anos já podem trabalhar. Então, qualquer uma dessas pessoas pode figurar aqui no polo passivo, certo? Cuidado, muito cuidado, amigos, com essas dicas que eu estou dando para vocês. Dando sequência. Número 8. Professores e alunos, seja em universidade, seja em curso técnico, seja em curso profissionalizante, pode aqui haver assédio sexual? Não. Não por que motivo, senhores? Não porque não existe a relação de hierarquia do serviço público, certo? E também não existe a relação de hierarquia no serviço privado. Então não pode haver relação de professor e aluno, não caracteriza. Agora, cuidado, dependendo da intensidade do constrangimento, ou seja, se o modus operandi for com violência ou com grave ameaça, por exemplo, nós podemos ter o crime de estupro. Mas não teremos, amigos, cuidem isso, certo? O assédio sexual. 9.
Líderes religiosos e seguidores. Nesse caso, pode, meus amigos? Será o caso do João de Deus? Resposta: não. E por que motivo não, meus amigos? Porque mesmo que esses líderes religiosos, padres, bispos, pastores, detenham uma certa dominação em relação aos seus fiéis, não se caracteriza aqui relação de hierarquia, não se caracteriza aqui relação de ascendência. Então eu não posso incluir aqui como assédio sexual. Se houver, amigos, grave ameaça que intimide a vítima de uma forma muito forte, pode se caracterizar, claro, a figura do estupro, mas não se caracterizará o assédio sexual. Vamos botar o 10 aqui também, porque tem ligação. Número 10. Assédio sexual dirigido à prostituta é possível? Pode ser vítima. Ao contrário do que muita gente pensa, a prostituta, amigos, ela pode ser vítima. Mas, professor, como é que a prostituta pode ser vítima se não há aqui relação hierárquica, se não há aqui relação de ascendência? Fácil de explicar, pessoal. Bem fácil de explicar, inclusive. É que, na verdade, a prostituta, ela trabalha muitas vezes à noite, tá? Vamos supor que existe uma prostituta que trabalhe em uma casa de família durante o dia e trabalha de prostituta à noite. Suponhamos, casa de família durante o dia, prostituta à noite. Suponhamos que ou ela trabalha numa empresa durante o dia, certo? Ela trabalha numa empresa durante o dia, prostituta à noite. O superior dela da empresa descobre o trabalho dela da noite e diz para ela: olha, se tu não manter uma relação comigo, eu vou contar por diretor e vou te demitir. Pronto. Nós temos superior hierárquico relacionando a prostituta e ela pode vir a ser, então, sofrer um dano injusto grave, ela pode ser vítima do assédio. Certo? Então, dessas três relações, professores e alunos, líderes religiosos e seguidores, e o assédio dirigido à prostituta, só no caso da prostituta é que é possível o assédio sexual. Número 11. Elemento subjetivo. Elemento subjetivo, pessoal. Bom, eu já vou adiantar vocês. Os crimes sexuais, eles não têm forma culposa.
Então não há dúvida que o elemento subjetivo é o dolo, que é o dolo de constranger, é o dolo do constrangimento, certo? Mas é preciso ainda aqui mais um dolo, que está descrito no tipo penal, com o fim de. Vamos dar uma olhadinha lá no 216A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se do agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência, inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, com o fim de. Então tem que ter dois dolos aqui. Tem que ter o dolo de constranger alguém, certo? E com essa finalidade. Detalhe, se o indivíduo obtém, se ele obtém, pessoal, o favorecimento sexual, certo? Se ele obtém a vantagem sexual, isso é exaurimento. Isso pode servir na hora da aplicação da pena e a pena ser mais grave. Cuidem isso pode acontecer, certo? A pena pode vir a ser mais grave se ele alcança os objetivos sexuais perpetrados. Ah, professor, não é estupro? Não, porque não teve violência ou grave ameaça, certo? Cuidem isso. Consumação. Bom, para falar de consumação, é importante falar a característica desse tipo penal, né, meus amigos? Ele é um crime formal. Crime formal de consumação antecipada ou de resultado cortado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o indivíduo constranger alguém com o objetivo de obter vantagem sexual ou favorecimento sexual, o crime já consumou, mesmo que ele não tenha obtido essa vantagem sexual ou esse favorecimento sexual. Se ele conseguir, como eu já disse no item anterior, é só exaurimento. Então, no momento que o chefe chega para a funcionária e diz: sai comigo, senão eu vou te demitir. Pronto, já está consumado o assédio sexual, mesmo que o indivíduo não alcance o seu objetivo, mesmo que isso não seja possível, certo? Cuidem isso. Então é um crime formal se conseguir exaurimento. Usando do mesmo exemplo, tentativa. É possível tentativa de crime de assédio sexual? Muita gente diz que não. Muita gente diz, meus amigos, que é impossível tentativa de assédio sexual porque não tem como interromper a fala, né? Mas, na verdade, amigos, a resposta é sim.
quando plurissubsistente, ou seja, quando se for possível fracionar. Exemplificando, tá? Vamos supor que o superior está de olho na funcionária. Então ele envia um e-mail para ela dizendo: saia comigo para mantermos relações sexuais, caso contrário eu vou te demitir. E ele envia o e-mail, mas por falha no servidor, o e-mail não chega no destinatário. Se deram conta? Por falha não chegou no destinatário. Que maravilha, pessoal! Teve o início da execução, não houve a consumação, e essa não consumação se deu por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ele vai responder com a pena de 1 a 2 anos, reduzida de 1 a 2 terços. Aí está. Certo? 14. Ação penal. A ação penal, meus amigos, como todos os crimes sexuais, ela é pública incondicionada, certo? Ou seja, não há representação nem queixa-crime. O titular da ação penal é o Ministério Público. É ele, MP, que vai determinar, então, que vai dar andamento ao oferecimento da denúncia. Cuidem isso. 15. Pena. A pena, amigos, é de 1 a 2 anos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós estamos diante de uma infração de menor potencial ofensivo, de competência, então, da Lei 9.099 de 95, certo? Aqui está, Lei 9.099/95. Então, aqui vai se aplicar os institutos despenalizadores. Transação penal. E suspensão condicional do processo. Aí está. A pena permite isso. Ok? Vencido esse ponto, a gente vai para o penúltimo ponto, que é o ponto 16. Causa de aumento de pena.
Causa de aumento de pena, amigos, ela é interessante, porque a previsão está no artigo 216-A, parágrafo 2º do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha lá. Deixa eu só limpar a tela aqui. Aqui está o assédio sexual. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência, inerentes ao emprego, cargo ou função. Ok, pena de ação de 1 a 2 anos. O parágrafo 2º está isolado. Vamos raciocinar comigo, pessoal, como o legislador mandou errado aqui, como ele mandou mal. Para ter um parágrafo 2º, tinha que ter o quê, meus amigos? Tinha que ter um parágrafo 1º. E depois, tinha que ter um parágrafo 3º. Ele está isolado. Tudo isso foi por causa de propostas da lei, vetos da lei e por aí vai. Enfim, sobrou um parágrafo 2º aqui sozinho, isolado. Diz que a pena é aumentada em até 1/3, se a vítima é menor de 18 anos. Problema a resolver. Vamos resolver o problema agora, pessoal. Vamos resolver agora o problema. Amigos, o problema é o seguinte: a pena é aumentada em até 1/3. Significa que o juiz pode aumentar somente um dia? Essa é a pergunta. Pode aumentar somente um dia? Pela lei pode, né? Está escrito ali, até 1/3. Só que não é essa a técnica legislativa. Então, o que se tem entendido na prática, certo? O que se tem entendido na prática é que quando a vítima é menor de 18 anos, o aumento tem que se dar de 1/6 a 1/3. 1/6 a 1/3. Por quê? Porque o 1/6 é o menor aumento de pena que tem no Código Penal. Então, toda vez que vocês lêem ali até 1/3, não é de um dia a 1/3, não é de uma semana a 1/3, é de 1/6 a 1/3, certo? Outro cuidado, a Constituição Federal, ela estabelece as idades mínimas para o trabalho, né? Para que a gente possa saber quem é que engloba aí. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou fechar aqui. Vou pegar aqui Constituição. E na Constituição nós vamos no artigo 5º 37, 5º 38. Não é o 5º, é o 7º, né? O 5º é grande.
Quinto 33. Quinto 33. Diz aqui: proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. Então, pessoal, significa o quê? Significa que menores de 18 anos podem trabalhar, desde que não seja trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Então, de 17 pode, 16 pode. Certo? E de qualquer trabalho a menores de 16. Então, 18 está liberado. Entre 16 e 17 só não pode noturno, perigoso e insalubre. Menores de 16 não pode, salvo de condição de aprendiz, a partir de 14. Certo? Logo, amigos, a idade ela é comprovada pelo Código de Processo Penal, artigo 155. Olhem aqui. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Então, pela lei civil, certidão de nascimento, casamento, se prova a idade, tá? Quem é que pode ser vítima, então, de assédio sexual? Maiores de 18, perfeito. Menores de 18 vai ter o aumento de pena, de 1/6 a 1/3, desde que tenha 17 anos ou 16, e que o trabalho não seja noturno, perigoso ou insalubre, abaixo de 16 e até 14, na função de menor aprendiz, certo? E se for abaixo de 14, não caracteriza assédio sexual, mas pode caracterizar qual crime? Estupro de vulnerável, certo? Cuidem quanto a isso. Bom, senhores, voltando aqui para o Código Penal, vejam que o aumento da pena é de até 1/3. 1/3 de 1 é 4 meses, então fica 1 ano e 4 meses. Aqui de 2 fica 2 anos e 8 meses. E aí a infração passa a ser de médio potencial ofensivo. Certo? Não, aumenta aqui e aumenta aqui. Passa a ser infração de elevado potencial ofensivo. Porque o mínimo aumenta em até 1/3, fica 1 ano e 4 meses, e a máxima aumenta também, fica 2 anos e 8 meses. Certo? Aí os benefícios da Lei 9.099 já eram, não ocorrem mais, certo? Sai do GCRIM e passa a ser o procedimento da Justiça Comum, ok? Número 17. Para findar, para terminarmos o crime de assédio sexual. Dezessete.
Pode acontecer? Essa é a grande pergunta. Pode acontecer? O superior hierárquico se apaixona pela subordinada. A superior hierárquica se apaixona pelo subordinado. O ascendente se apaixona pelo descendente. O descendente se apaixona pelo ascendente. Pode acontecer? Claro, meus amigos, que pode acontecer. Eu digo mais. Isso, inclusive, acontece com uma grande frequência. Com bastante frequência isso ocorre. Todavia, é preciso tomar alguns cuidados. O primeiro, pessoal, primeiro cuidado. Casos em que o subordinado se apaixona pelo superior ou pela superior hierárquica, nunca vai ser assédio sexual, porque está vindo de baixo para cima. E o assédio sexual tem que vir sempre de cima para baixo. Certo? De descendente para ascendente a mesma coisa. Entre colegas a mesma coisa. O que eu quero dizer é que a simples paixão não há assédio sexual. A lei não pode e não deve retirar das pessoas o direito de amar. Então, se um chefe convida a funcionária para sair, ou então a propõe um namoro, um relacionamento constante, duradouro, isso não configura assédio sexual. Eu vou além. Se o superior hierárquico propõe apenas uma aventura amorosa, isso não caracteriza assédio sexual. O que vai caracterizar o assédio sexual é quando esse superior ou esse ascendente resolve usar dos seus poderes que possui para obter a vantagem sexual. Então, com base nisso, 3 coisas podem acontecer. 3 coisas podem acontecer que eu quero que vocês cuidem. A primeira, o superior ou o ascendente propõe uma relação duradoura para a subordinada ou a descendente. Conduta típica, não é crime. Segunda, o superior, a superiora propõe ao imediato aventuras amorosas, uma noite de amor. Não configura crime, não é assédio sexual. Terceira situação, superior hierárquico resolve se prevalecer do cargo e chantageia, dando a entender que se não for acolhido nos seus desejos sexuais, consequências ocorrerão àquele subordinado. Aqui sim o assédio sexual acontece. Certo? E assim, amigos, a gente vence esse crime que tinha uma série de informações importantes, né? Que é o crime de assédio sexual. Temos um outro crime novo que eu já quero aproveitar e falar agora já nesse embalo, certo? Da exposição da intimidade sexual. É o crime de registro não autorizado registro não autorizado da intimidade sexual. Vamos ver o que diz. Primeiro, localização. Artigo 216-B.
produzir, 1. Fotografar, 2. Filmar, 3. Registrar, 4. Por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Pena, detenção de 6 meses ou 1 ano e multa. Sabemos que a pena, então, aqui é uma infração de menor potencial ofensivo. Competência, então, da Lei 9.099 de 95, do GCRIM, onde vai ter, então, aqui a aplicação dos institutos despenalizadores, né? Transação penal, suspensão condicional do processo. Amigos, primeira coisa, crime doloso. Ninguém comete esse crime sem querer, certo? Isso acontece bastante, muitas vezes, em motéis, né? Nos motéis se tem câmeras escondidas, ocultas, e pessoas, então, gravam, registram. Produzir é concluir, criar todo o esquema. Fotografar, tirar fotos. Filmar, né? Ou registrar. Gravar entra aqui também, certo? Por qualquer meio, seja por celular, seja por câmera. Registrar pode ser o áudio. Conteúdo com cena de nudez ou ato sexual libidinoso, de caráter íntimo e privado. Privado. Se por algum motivo esse ato é público, o fato é atípico, não caracteriza crime. E sem autorização dos participantes. Percebam que se os participantes autorizam, nós vamos ter aqui o consentimento do ofendido. E o consentimento do ofendido aqui, embora seja uma excludente de ilicitude supralegal, aqui, meus amigos, nós vamos ter, na verdade, um ato de atipicidade. E estamos falando, obviamente, de um tipo penal misto alternativo. Se o sujeito filma, fotografa, registra, produz, ele não vai cometer esse crime 4 vezes. Esse crime é cometido uma vez só. Mas devido ao número de vezes de práticas verbais, a pena vai se afastando do mínimo. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza a montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Cuidado! As vítimas aqui precisam ser maiores de 14 anos, certo? Aliás, inclusive maiores de 18, porque se for abaixo, nós vamos ter o crime de pedofilia lá da Lei 8.069 de 90, que é o ECA. Certinho? Vencido, amigos, esse tipo penal também, a gente tem que entrar em outro crime que também tem um monte de regrinhas e que não é possível e não se deve confundir com estupro, que é o crime de estupro de vulnerável. Mas isso, meus amigos, é assunto para a próxima aula. Vamos dar uma relaxada, vamos tomar um cafezinho, vamos tomar um chazinho. Daqui uns minutinhos estamos de volta. Valeu, até mais, tchau, tchau.